Tudo bem, pessoal? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essas linhas de mangá, né? A gente costuma ver em mangá, né? Essas linhas de ação que vão para uma direção só, ou linhas paralelas, né? Perdão. Eu vou usar réguas especiais do Clip Studio. Algumas têm a mesma forma de utilizar das réguas de simetria que eu mostrei no outro vídeo. Então, ela é muito. A forma de você editar essas réguas é da mesma forma, tá? Então, caso você não tenha visto, eu vou dar uma relembrada aqui também. Mas a gente vai ver como fazer esses efeitos legais aqui que a gente vê muito em mangá, né? Essas linhas aqui, né? De fundo aqui, né? Você vê que tem bastante aqui no fundo, ó, tem essas paralelas, tá bom? Tem gente que às vezes vai lá e baixa isso pronto, assim, um PNG e aplica, sabe? Não precisa, você tem isso no próprio software. A não ser, né, que seja uma coisa muito específica que você não precisaria fazer. Tá bom? Então vamos lá. Vou trocar minha tela aqui. Tomar um cafezinho que é importante, né? Vamos lá. A gente vai começar aqui nas réguas mesmo, aqui do lado esquerdo onde tem esse esquadro, tá? E é onde ficam as outras réguas também, a régua de perspectiva, a régua de simetria e tal. Mas a gente vai usar aqui a Special Ruler, ou imagino que seja régua especial em português. Então a gente vai clicar aqui, e aqui embaixo tem essa janelinha da Tool Property, né, as propriedades da sua régua. Se isso aqui não estiver disponível, dá uma procurada. Provavelmente vai estar aqui, ó, em Window. Você vai em Window e procura aqui, ó, as primeiras opções aqui, ó, Tool Property, tá? Então, se você não estiver vendo aqui igual eu, você vem aqui Window, Tool Property, aí ele aparece. Tá? A gente precisa disso aqui para poder trabalhar. Então vamos lá. Linha paralela. Você vai puxar a sua linha em qualquer direção aqui. Lembrando que se você segurar o Shift, você faz ângulos retos, né? Você consegue fazer uma coisa mais marcada ali, né? Então, tipo, aqui ele vai na horizontal. Se eu soltar, ela fica livre. Então, eu vou soltar aqui. Vou pegar um brush e vou desenhar na direção da linha. Então, não importa onde eu ande, aqui tá vendo? A régua ficou ali em cima, ó. Não tem problema, ó. Ele respeita a régua, tá? Respeita a régua. Aí você fala, pô, Thiago, eu quero girar isso aqui, quero girar essa régua. Então você vai pegar, vai apertar O de Object, vai usar essa ferramenta aqui, Operation Object. Com ela clicada, você vai clicar na sua régua aqui, ó. Repara que eu tava, olha aqui do lado direito, tá vendo que você tem a seleção do layer e você clica do lado direito, você seleciona a régua. Agora sim eu vou editar a régua. Se eu clicar e tiver aqui, eu estou mexendo nos pixels, na imagem que eu fiz. Eu não vou conseguir editar a régua. Então você tem que clicar na régua, do lado direito aqui, agora sim. Quando eu clico, aí sim eu consigo mexer na régua e rotacionar se eu precisar. Ó. Tá vendo? Nesse caso, essa régua ela só tem esse parâmetro para você mexer, que é rotacionar, porque é uma linha reta mesmo, tá? Lembrando que esse quadradinho que tem aqui no meio, isso tem em todas as réguas especiais do Clip Studio. Se você clicar nele, você desabilita a régua. Então, a régua fica verde, ela deixa de ficar roxa. Se você quer habilitar ela de novo, você aperta de novo nesse quadradinho ainda. Quando você clica, vira uma bolinha, né? Um símbolo de cortadinho, de proibido. Você clica de novo, ativa. Isso acontece quando você adiciona mais de uma régua no mesmo layer. Ou às vezes, né, você está com duas réguas ativadas e você quer uma só utilizando. Geralmente ele faz isso automático. Você cria uma nova régua e ele desabilita a anterior. Mas se você puxar duas na mesma camada, automaticamente ele desabilita a outra. Então você tem que ir lá e habilitar qual que você quer que o software entenda, né, do que você quer que ele respeite ali. Então assim, cliquei aqui, volto para o meu brush e aí eu volto a desenhar, tá? Se você clicar de volta aqui, ó, pego o Object de novo ali, a setinha branca, né? O Operation, e clico na minha régua. Repara que aqui à esquerda ele me dá o ângulo perfeito, então às vezes você não quer fazer na mão ali, você quer que seja 90 graus, então você digita aqui, 90 graus, tá bom?
E aí é uma forma de você ter um ângulo perfeito ali. Então, o que você precisar vai estar aqui. Então, pô, às vezes você rotacionou, se perdeu, pô, aí você lembra o número que estava. Tá bom? Essa é a régua paralela, a primeira régua que a gente tem. Próxima. Curva paralela. É a mesma coisa, mas agora com a curva que a gente vai desenhar. Só que a gente tem dois tipos paralelos, parecidos, paralelos. Tem a curva paralela e as múltiplas curvas. O que acontece? Qual a diferença entre essas duas? A paralela, ela não se entrelaça. Quer ver? Deixa eu mostrar na prática aqui. Isso aqui são as três formas de você desenhar a sua curva. Então, vai do seu estilo de usar. Tá? Então, testem. Né? Uma você vai clicando, ele vai entendendo a curva. Eu acho isso aqui meio caótico, assim, acho bem difícil de conseguir. Tá? Quando você quiser encerrar, por exemplo, eu fiz a minha curva, eu quero encerrar, você segura o Ctrl, ó, segura Ctrl, eu tô com a caneta aqui na mão. Segura o Ctrl e toca na tela. Ele encerra ali a formação dessa curva. Tá? Se você tiver no mouse, se eu não me engano, você dá 2 cliques, aí ele também encerra. Ou você segura o Ctrl e clica também, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o meu brush. O que acontece? Ó, ele vai, você consegue fazer as linhas paralelas ali. Só que repara que dependendo da forma ali, por exemplo, eu fiz uma curva, eu não fiz uma quina nesse ponto aqui, ó. Né? Nesse ponto aqui eu não tinha feito uma quina, eu queria que ficasse uma curva. Por que ele faz isso? Porque é o tipo de régua que a gente está usando mesmo. Isso é uma característica dessa régua. Então às vezes você até faz um zigue-zague. Você quer que fique um zigue-zague, mas não fica. Fica, conforme você vai se afastando da forma, ele vai arredondando. Então ó, repara aqui, ó, aqui, tá vendo? Ó, ele já começa a se fechar ali. Por quê? O que importa para ele é que não se toquem essas réguas, essas linhas, né? Essa é uma das características dessas curvas paralelas, tá? Se você quiser editar as curvas, eu vou deletar aqui, ó. Lembrando, no Clip Studio você clica no Layer e aperta a tecla Delete. Não é o ESC, é Delete. Você limpa o layer e você não deleta o layer, você só apaga os pixels que você produziu ali. Então você clica aqui com a tecla O também, volta aqui, você pode editar os seus pontos, ó. Se você quiser refazer essa curva, alterar, né? Se você clicar com, deixa eu ver aqui, se tem algum, ó, aqui aquele botãozinho que eu falei, ó, ele não fica no meio no caso, que é o que habilita e desabilita. Você consegue editar. Se você, deixa eu ver, peraí. Régua para adicionar novos pontos. Ah tá, para adicionar ponto você precisa estar com a tecla objeto e aqui nesses parâmetros aqui você vai editar. Deixa eu ver se é aqui ou se eu estou falando besteira. Ah tá, perdão, falei besteira. Aqui ó, abaixo do balão você tem essa outra tecla aqui que é a Correct Line. Nela sim, ó, tem aqui o Control Point e aí você tem você pode ajustar, né? Ó, e aí aqui você tem parâmetros. Então, ó, Add Control Point. Você clica. Então, ó, só de você chegar aqui perto, eu não cliquei em nada, não estou apertando nada. Você pode adicionar novos pontos, ó. Tá vendo? Então é essa ferramenta que você vai usar. Tem aqui também as outras, ó, Delete Control Point, Switch Corner, ó, ajustar a opacidade. Isso aí caso tivesse você estivesse usando vetor, né? Mas aí isso é coisa para outra aula, tá bom? Mas ó, mover, nesse caso aqui o mover você pode usar o object mesmo, mas adicionar e deletar você pode usar esse caminho aqui, tá? Ou você pode simplesmente fazer isso enquanto está desenhando, aí é diferente, quer ver? Eu vou mostrar isso na próxima régua. Paralela, múltipla, curvas múltiplas. Ele é muito parecido com o anterior, tá? Mas ele já permite que as linhas se cruzem. Não exatamente se cruzem, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Quer ver? Eu vou fazer algo parecido aqui, ó. Fazer uma onda aqui. Ó, eu não soltei ainda
eu não tô clicando, ó, eu tô com a caneta na mão aqui, eu tô movendo, eu não preciso confirmar nem nada, não preciso segurar nem nada. Lembrando, se eu segurar o Ctrl e clicar, eu fecho a minha produção aqui, né, a minha criação da curva. Mas enquanto eu não terminei, e você segurar o Ctrl, ó, você pode mover o ponto enquanto você ainda está editando. Então você não precisa ir lá, você só vai naquela outra ferramenta se você já tiver confirmado. Mas ó, quando eu solto o Ctrl, volta para a cruzinha aqui que eu consigo continuar desenhando. Se eu seguro o Ctrl, eu movo, ó, eu movo os pontos, ó. Então você pode ir ajustando ali na mão, tá? Se eu segurar o Alt e clicar, o que é curva vira um ângulo reto ali, tá? Então segura Alt e clica, você vê que até o símbolo muda ali, ó, ele mostra um Lzinho assim. Então se você clicar de novo, ele volta para a curva, tá? Se você apertar o Backspace, você deleta o último ponto que você fez. Então fiz aqui 1, 2, 3, ó, Backspace, 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 tá? Se você apertar Delete, você deleta também um ponto. Então os dois servem nesse caso, tá? Então terminei aqui minha edição. Vamos o que muda aqui? Repara que agora as linhas elas ficam mais próximas, ó. Aqui ela está afastada, só que aqui elas se juntam, ó. E aqui ela se afasta e ali ela se junta. O que você tem de controle a mais aqui? Quando você clica nessa régua, ele tem esse ângulo aqui para você rotacionar. Repara no que acontece ali, ó, nas curvas, ó. Ó, aqui nesse ponto, você percebe que eu não quero que esse ponto aqui as linhas se cruzem. Só que em algum momento elas vão se cruzar. É como se elas estivessem enfileiradas assim, uma atrás da outra, e você estivesse fazendo isso com elas, ó, sabe? Elas não são exatamente paralelas, é como se elas estivessem alinhadas e você está ajustando elas assim na distância. E o que isso vai mudar? Vai mudar o efeito do que você vai fazer. Só que aqui não vai acontecer aquele efeito da linha quebrar, da linha mudar, sabe? Por exemplo, na outra era uma curva, daí do nada a curva fazia uma ponta e continuava. Aqui não, você sempre vai fazer a mesma forma. Por isso que ele não se importa, porque ele vai se sobrepor. Então vamos lá, olha o que muda. Opa, fiz besteira aqui. Acho que é o ângulo aqui. Ó, ele tá... É porque eu girei, né, o ângulo, ficou meio maluco aqui. Mas repara, ó, agora sim. Que ele fez exatamente o desenho da régua. Se eu vier de novo, ele vai fazer exatamente o desenho da régua. Ele não se importa, ele vai repetir o mesmo desenho. Ó. Ó. Isso aqui, ó, ele tá tirando isso aqui é o final, tá vendo? Por causa do ângulo, mas deixa eu fazer de novo. Essa é um pouco mais confusa de entender, mas essa é a diferença principal. Quer ver? Eu vou fazer ela padrão pra gente entender melhor. Ó, tá aqui. Ponto. Quando tem muito ponto também, ele começa a confundir, né? Começa a bugar. Mas vamos lá, ó. Tá vendo? Repara que é sempre a mesma forma. Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu vou criar imagina que eu fiz uma curva aqui na mão. Eu desenhei isso aqui não é uma régua. Essa régua é como se eu estivesse simplesmente duplicando assim, ó. Então assim, se eu fizer aqui, ó, em algum momento essa linha vai ficar mais próxima, né? Nesse caso aqui, ó. Ó, tá vendo? Opa. Ó, repara que aqui na esquerda ela tá próxima. E aqui ela tá mais afastada. É basicamente isso que ele faz, tá? É como se você simplesmente duplicasse a camada. E para que serve, né? Também, tipo, pô, mas como é que eu vou usar isso? Volta para aquilo que eu falei do mangá. Vou voltar aqui, ó, vou deletar. Pô, às vezes você quer fazer um efeito legal ali do personagem, né? Tipo, ó, você não vai, né? Não é sempre que você vai usar a curva inteira, mas às vezes você só precisa fazer aquela ondinha para criar um efeito ali, um poder, alguma coisa. Aí você vai usar isso aqui, ó. Tá? Ó. E elas continuam. O legal é que elas se mantêm a forma, né?
Ó, pô, para fazer um efeito legal, isso aqui é perfeito, ó. Ó, repara que eu não consigo sair da minha linha. Ó, eu estou desenhando para a direita e para a esquerda. Eu não consigo sair da forma, né? E caso você queira sair da forma, você lembra. Ou você desabilita daquele jeito que eu ensinei, ou você segura o Alt e clica na camada ali em cima da régua, ó. Clicou. Opa, falei besteira. É Shift. Segura o Shift e clica na camada. Vai aparecer um xizinho, quer dizer que você desabilitou a régua daquele layer, tá? Então segura o Shift, clica de novo, habilita e desabilita, tá? É uma outra forma de você habilitar. Próxima. O que tem aqui? Deixa eu ver se eu me lembro. Radial, linha radial. Esse é o principal, é aquele bem clássico do mangá mesmo, que é esse aqui, ó, que tudo parte para um ponto central. Você vai clicar aqui, vai adicionar, ele é só clicar mesmo, ó, clicou. Você pega o seu brush e você desenha. Esse aqui é o mais simples, assim, e provavelmente é o que você mais vai usar, né, caso você use. Esse e a linha paralela, né, para fazer os efeitos de velocidade ali. Mas ó, esse aqui é isso, não tem segredo. Muito simples. Próximo. Radial Curve. É o mesmo efeito desse que a gente acabou de fazer, de tudo partindo para um lugar só, mas é uma curva, no sentido de curva. Então eu fiz essa curva aqui. Ó. Ctrl, clica, opa, fazendo coisa errada. Ctrl, clica, beleza. Ó, todas vão partir desse mesmo ponto aqui, ó. Opa, peraí. Vamos entender o que vai acontecer. Tá muito afastada do eixo. Ó, repara que todas partem do mesmo sentido aqui, tá vendo? Ficou meio mais ou menos, mas deu pra entender, né? O desenho que você fizer, ele vai respeitar. Ó, repara que ele faz o mesmo ângulo, só que aí você consegue fazer o círculo inteiro, né? Diferente da curva lá, que ela vai ser sempre paralela. Aqui não, você vai fazer ela radial. Ó. Tudo vai partir desse meio aqui, ó. Certo? A próxima, Concentric Circle. Você vai criar um círculo. Se você segurar o Shift, esse círculo vai sair perfeito. Se você não segurar o Shift, você vai fazer um oval. Então isso vai depender também do que você precisa. Você quer um círculo ou você quer um oval. Se você fizer um oval, ó, e soltar o botão, na primeira vez, né? Por exemplo, de novo. Arrastei, fiz o oval. Soltei, aí eu posso rotacionar essa oval. Então eu quero ela assim, tá? Por isso que tem essa linha aqui na diagonal, que ela está mostrando o ângulo. Então se você quiser rotacionar, é nessa haste aqui que você vai mexer. Então você clica aqui e move. E aí lembra que eu falei? Ó, aqui você gira, ó, se você quiser depois editar. Aqui você abre, fecha, né? Aqui deixa mais estreito. Se não for um círculo perfeito, né? E aí quando você habilita o seu brush, você pode fazer círculos aí, ó. Todos vão sempre respeitar a régua. Claro, você não tem que desenhar um círculo também, né? Você pode fazer de novo aquelas achuras ali, aqueles movimentos de aquela coisa mangá assim. Tudo partindo aqui desse círculo, né? Dá pra você fazer, sei lá, um portal legal, uma magia, um poder assim. Tá aqui, ó. Ah, e lembrando, você não precisa desenhar da régua para fora, né? Você pode desenhar para dentro também, ó. Ele não se importa. Você pode desenhar como você quiser aqui, ó. Tá? Ó, você consegue fazer esse efeito aqui.
Beleza? E a última aqui, ela é só uma guia mesmo. Tem a guide aqui, é uma régua normal. Ela faz uma reta e você desenha por cima. Não chega a ser essas réguas especiais. Bom, é isso. É o que eu queria falar, era isso. Ficou meio confuso, é bastante coisa. Mas deu pra ver que é tudo muito parecido, assim. Você vai ter que mexer, dar uma brinca um pouco, sabe? Cria um arquivo novo ali, vai testando, vai tentando entender como é que funciona. Mas agora você sabe como fazer isso direto no software, sem precisar baixar nada, sem precisar baixar asset, né? E às vezes você vai na lojinha do Clip Studio lá, tem os caras vendendo, né? Esse efeito pronto. Você fala, pô, pra quê? Tá bom? É isso, um abraço e até a próxima.